Olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Maria Cláudia Brito e se você está vendo esse vídeo é porque você foi uma das pessoas que se cadastrou no Encontro Online Saber Autismo. Esta semana eu vou te mostrar como você é 100% capaz de entender e de aprender a lidar melhor com o autismo, desde que você saiba fazer isso da maneira certa. Então, se você acha que não vai conseguir lidar com o seu filho, aluno ou paciente com autismo, porque você não tem jeito para isso, ou porque você não aprendeu isso na faculdade e não sabe nem por onde começar, ou porque você já tem ou teve contatos com crianças, adolescentes e adultos com autismo e você simplesmente não viu evolução. Ou porque você já fez um monte de cursos que ficaram só na teoria e não te mostraram como você faz isso na prática. Ou se você ainda não conseguiu nem o diagnóstico fechado do seu filho, do seu aluno, do seu paciente, está completamente perdido. Ou por qualquer outro motivo. Eu vou te mostrar como isso na maioria das vezes não é verdade. Ainda bem. Então, mesmo se você sabe nada de autismo ou fez vários cursos e não teve o resultado que esperava, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que sabe zero de autismo para uma pessoa que pode sim aprender, entender e lidar melhor com o seu filho, aluno ou paciente com autismo. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas o que eu vou passar para você é resultado de estudos científicos, de pesquisas do Brasil e do mundo, e da minha própria experiência pessoal. E também de várias pessoas que eu ajudei, mães, professores, terapeutas, médicos que foram meus alunos. E não tem como você sair desse encontro do jeito que você entrou. Eu vou abrir os seus olhos para alguns pontos cruciais e vou te dizer por que funciona, porque faz todo sentido e por que vem sendo utilizado por milhares de pessoas em todo o mundo. De fato, se você implementar, colocar em prática tudo o que eu vou te ensinar, você pode ter resultados parecidos com muitos dos meus alunos. Só para você ter uma ideia, veja rapidinho a história dessas minhas alunas. Meu nome é Helena Medina, eu falo da cidade de Viamão, do estado do Rio Grande do Sul. Sou mãe de 3 crianças com TEA e vim aqui para deixar meu depoimento referente ao curso online de aperfeiçoamento Saber Autismo e dizer o que mudou na minha vida como mãe, né? Eu posso dizer que no início desse curso, eu comecei a fazê-lo porque eu não entendia praticamente quase nada sobre autismo, né? E tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje sobre autismo, de estratégias, de como ele ocorre, de como a criança pensa, como atuar, como agir com ela, eu aprendi com o curso, né? E que foi durante o curso que meu filho Vinícius, de 10 anos, né, utilizando as estratégias, trabalhando com ele, né, ele desenvolveu a habilidade de imitar. E logo, antes mesmo de terminar o curso, ele começou a falar. Então imagina a minha alegria, né? Porque era uma das minhas maiores aflições com relação ao Vinícius, ele não falar. Né? Eu trabalhava, sempre trabalhei com ele desde os 2 anos, indo à terapia, fazendo tudo que era possível, né? E não estava conseguindo. Foi com um curso, com Saber Autismo, né, que eu consegui desenvolver nele a fala. Né? E como profissional, eu posso dizer que eu recebi até propostas de trabalho, né, já que eu sou professora de séries iniciais, não atuo no momento, né, mas estou iniciando um projeto em parceria com a diretora da escola da minha filha, de consultoria ao corpo de professores, de como fazermos a inclusão de autistas na escola. Estou muito feliz, né, porque a escola onde eles futuramente vão estar, no ano que vem eles vão estar nessa escola, então a gente já quer preparar, né, o corpo de professores. Então eu deixo aqui para Maria Cláudia Brito meu mais sincero agradecimentos, porque não tenho palavras, né, para expressar o quanto eu sou grata a ela, pelo meu filho estar falando, pelo quanto eu desenvolvi como pessoa, como profissional, como mãe, e que eu vou passar isso adiante, né? E que, na minha opinião, todas as mães, professores, terapeutas deveriam sim fazer esse curso. Eu tive essa oportunidade, sou muito grata mesmo. Muito obrigada.
Eu sou a Jomara, psicóloga formada na Unesp de Bauru, na turma de 92, e venho atuando há cerca de 24 anos no meu município, de Barra Bonita. E sempre tive muita dificuldade no processo de avaliação de crianças com autismo. Por isso, procurei fazer a especialização em transtorno do espectro autista e agora o curso de aperfeiçoamento. Com certeza, o seu curso é assim muito superior aos conhecimentos que adquiri no curso presencial da especialização em transtorno do espectro autista. Venho recebendo dos últimos 2 anos muitas crianças na faixa etária de 2 anos e 6 meses a 4 anos com a hipótese diagnóstica de autismo. E agora me sinto mais segura para realizar o processo avaliativo, né, utilizando os protocolos que você nos informou, e também fazer as intervenções necessárias. Eu sou a Graziela, sou professora e estou há 26 anos em sala de aula com ensino fundamental 1. O ano passado eu recebi a notícia que eu teria um aluno de inclusão do espectro autista. E eu não tinha muitas informações, apenas o que era de senso comum. Fui em busca de livros, artigos, pesquisas, e foi nesse momento que eu encontrei, ainda bem, a doutora Maria Cláudia Brito. Fiz o curso de aperfeiçoamento Saber Autismo, que mudou realmente a minha prática, o meu olhar, a minha intervenção, tanto para a criança de espectro autista, quanto para as crianças típicas. E posso falar que hoje eu tenho mais conhecimento e posso realmente mediar, posso intervir de forma que eu consiga atingir esse aluno, tanto pela parte de conhecimento, quanto das relações sociais, e eu só tenho que agradecer. Eu tenho gratidão pela doutora Maria Cláudia, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Muito obrigada. Muito bom, né? E saiba que esses não são casos isolados. Centenas de pessoas estão passando por esse mesmo processo. E saiba que se essa história não é a sua, aqui nessa página tem histórias de várias outras pessoas. Eu recomendo que você assista e encontre uma história parecida com a sua. Eu sou a Maria Cláudia Brito e eu nasci em Santa Rita do Passa Quatro, uma cidadezinha do interior de São Paulo, muito tranquila, com pouco mais de 20 mil habitantes. E, assim como muitos brasileiros, eu precisei sair da casa dos meus pais para fazer faculdade. E foi lá, na faculdade, no ano 2000, em uma aula de psicologia. Eu tinha 18 anos, quando eu ouvi falar pela primeira vez de autismo. E ali, desde aquele primeiro momento, eu me apaixonei pela área de autismo. Comecei a buscar tudo que estivesse ao meu alcance, livros, pesquisas, cursos, mas ao contrário do que a gente pode ter hoje, por exemplo, encontro online, onde a gente conhece pessoas de todo o Brasil e do mundo, naquela época eu não tinha nem celular, então era muito mais difícil para a gente conseguir alcançar boas informações. O meu caminho foi longo. Logo nesse comecinho, as minhas amigas da faculdade diziam que eu não teria paciente suficiente se eu continuasse focando todas as minhas energias no autismo. E isso naquela época fazia sentido mesmo, porque os altos índices não eram divulgados como são hoje. Eu não sei se você sabe, 1 a cada 44 crianças está no espectro do autismo. Isso segundo o CDC, o Centro de Prevenção de Doenças norte-americano. E em julho de 2022 foi publicada nova incidência, descrevendo que a cada 30 crianças, uma está no espectro do autismo. Mas, ainda bem, isso não influenciou na minha escolha. Eu optei por aquilo que eu amava. E para você ter uma ideia de como as coisas mudaram, hoje eu não tenho tempo para atender todo mundo que me procura. No exato dia de hoje, a minha agenda está fechada. Está fechada até para a lista de espera. E não pense que eu tenho orgulho em falar isso para você. Eu fico muito chateada em saber que tem tanta gente que me procura e eu não consigo responder ou atender a todo mundo.
E durante esse caminho, eu tive a chance de realizar todos os meus sonhos profissionais e feitos que eu nem imaginava que poderia. Apresentar trabalhos fora do Brasil, em programas de televisão, fazer pesquisa de mestrado, doutorado e pós-doutorado em autismo e estar em grandes grupos da universidade. Mas chegou um momento que eu não estava mais me sentindo feliz com aquilo. Ficou vazio. O que adiantava me aprofundar tanto, ter acesso a coisas de altíssima qualidade e compartilhar aquilo com tão pouca gente? Esse momento da minha vida aconteceu na mesma época que houve um falecimento na minha família. E eu estava muito longe da minha casa. Aquilo mexeu bastante comigo sobre essa dificuldade, sobre esse distanciamento que eu precisava ter da minha família para continuar dentro desses grupos e ainda assim compartilhar com tão pouca gente. Comecei a sentir que aquilo não valia mais a pena. Então eu fiz um blog na internet. Comecei a publicar alguns artigos simples que traziam aquelas informações de alta qualidade, mas que eram simples para que mães, por exemplo, pudessem entender, artigos curtinhos. A minha surpresa foi o número enorme de pessoas literalmente desesperadas que passaram a me procurar para pedir ajuda. Eu passei a receber muitos e-mails e muitas mensagens. Aquilo chegava a dar um nó na garganta, saber que eu tinha tanta coisa que eu poderia oferecer e que tinha tanta gente que não sabia nada, nem o básico do básico. Ali é como se uma chave tivesse virado. Eu senti que tinha encontrado alguma coisa que eu ainda não tinha feito e precisava fazer. Eu comecei fazendo vídeos curtos para canal no YouTube, Instagram e depois organizei aquele que foi um dos maiores congressos online de autismo do Brasil, o Conefal. Então, encontros gratuitos como esse e depois de uma forma mais aprofundada só para um grupo de pessoas em um curso fechado que são esses alunos que vocês conheceram aqui. E foi assim que eu comecei a juntar e resumir tudo o que eu aprendi de bom, com a linguagem mais simples possível e para o maior número de pessoas que eu consegui. E é isso que eu vim apresentar para você, pontos fundamentais para a intervenção no espectro do autismo. Os pilares do atendimento Saber Autismo. E para te falar o que você precisa fazer, se atender, ensinar e melhorar a vida de pessoas com autismo estão entre as suas prioridades, eu preciso deixar muito claro o que não fazer. O que você não deve fazer para atuar no espectro do autismo. Então, seja você mãe, pai, professor, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, de qual área você for. Tem alguns aspectos básicos que você precisa saber. O primeiro deles, que é muito importante, é que você não fique esperando para começar as intervenções para pessoas com autismo. O diagnóstico no Brasil é tardio. Você não deve esperar o diagnóstico ou o laudo para começar. Se você esperar, isso vai te prejudicar. O que eu tô querendo dizer? Você não precisa ter um laudo fechado. O laudo é aquele papel que o médico te dá para que você inicie as intervenções. O que são as intervenções? São todas as medidas que a gente toma para melhorar a vida da criança, adolescente ou adulto do espectro do autismo. Desde as terapias em si, até as adaptações escolares, por exemplo, e também as estratégias que os pais aplicam com as crianças, adolescentes ou adultos em casa. O diagnóstico é importante sim, tanto para que você tenha acesso aos seus direitos, como também para te ajudar a ter um tratamento mais adequado. Por exemplo, eu já tive um paciente com autismo de grau severo que chegou usando aparelho auditivo, sendo que ele tinha hipersensibilidade auditiva. Então, olha só, um diagnóstico errado teve uma implicação muito séria na vida dessa criança, que demorou para receber o tratamento adequado e estava fazendo um tratamento totalmente errado para ele. Mas isso não pode te paralisar. Então, mesmo se você não tem o diagnóstico, fica comigo durante todo o evento, que durante esses vídeos você vai perceber, vai identificar os sinais e também vai identificar estratégias, atividades, práticas que você pode fazer para ajudar mesmo sem um laudo fechado. Qual o motivo objetivo para você não ficar esperando? Tem uma coisa que acontece no cérebro das pessoas, tenham elas autismo ou não, que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar diante dos estímulos do ambiente. O que acontece? Quanto mais novinha a criança, maior é essa capacidade. Então, quanto menor a criança, maiores as chances de desenvolvimento dela. Então, por isso que quanto antes a gente começar
melhor. O ideal mesmo até 2, 3 aninhos. Mas, se você ainda não fechou o diagnóstico, se você ainda não começou o tratamento, eu quero que você tenha certeza de que existe sim bons tratamentos para crianças mais velhas, para adolescentes e para adultos. Nós sabemos hoje que essa neuroplasticidade acontece por toda a vida. Outro ponto que eu quero deixar aqui para você é que existe também tratamento, tanto para grau leve quanto grau moderado, até os graus mais severos de autismo. Então, há pouco tempo atrás, eu recebi uma família com uma criança de 7 anos que o médico havia dito para eles que ele não ia falar nunca mais, que não adiantava. Uma outra família também, que tinha um adulto com autismo, que também foi orientada de que não havia nada para fazer com ele. Não, isso não é verdade. Posso garantir para você que está errado. E para que você possa compreender o passo a passo, as estratégias que eu vou te ensinar, eu vou te explicar um pouco mais o que a gente está falando quando a gente fala de autismo. Então, o que é o autismo? E o que a gente fala quando diz grau leve ou severo? Apesar de não ser tão conhecido como deveria, o autismo foi descrito lá em 1943. Mas em 2013, no DSM-5, DSM é um manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. É como se fosse lá um manual com uma classificação que os profissionais utilizam para ajudar a dar o diagnóstico. E foi lá, em 2013, que se oficializou o termo transtorno do espectro do autismo. Então, esse é o termo mais correto. Agora, em 2022, foi publicada a nova versão do DSM-5. Nessa atualização, acontecem mudanças relacionadas aos critérios diagnósticos e, mais especificamente, em relação à comunicação social. O DSM-5 divide o autismo em 3 níveis. O nível 1, que seria o autismo leve, nível 2, moderado, e nível 3, o que a gente chamou aqui de autismo de grau severo. Tem várias formas para a gente avaliar o nível de autismo de uma pessoa. Por exemplo, o desenvolvimento da linguagem é algo muito importante. Mas tem um outro aspecto que é menos falado, que eu quero que você já tenha em mente para quando a gente for falar sobre as estratégias práticas, que é a autonomia e independência que a pessoa pode alcançar. Isso está diretamente relacionado. Outra coisa que eu quero que você saiba aqui, que é uma coisa muito boa, é que uma pessoa pode sim apresentar características do grau severo de autismo e com intervenções, adequações escolares, com as medidas corretas, ela pode passar para um grau que a gente diria moderado, nível 2, ou grau leve de autismo. Mas uma outra coisa que também é preocupante é que uma pessoa com um grau leve, que tenha, por exemplo, uma comorbidade, alguma coisa associada e que não recebe intervenção, também pode passar a apresentar características de grau moderado, por exemplo. Isso tudo nos mostra a importância da intervenção e do apoio. Em 2018, saiu a nova CID-11, a Classificação Internacional de Doenças. E em 2022, a CID-11 finalmente entrou em vigor. Mas o interessante é que a CID-11 também utiliza o termo transtorno do espectro do autismo, assim como o DSM-5. Ambas as classificações mundiais mais atualizadas, DSM-5 e CID-11, falam sobre 2 grandes áreas do desenvolvimento que são afetadas. Uma delas é a comunicação e interação social. Então, por exemplo, a criança que tem dificuldade para olhar nos olhos, ou que olha rapidinho e desvia, ou a criança que tem muita dificuldade para fazer amigos, ela prefere ficar sozinha no cantinho dela, mais isolada, tem dificuldade para fazer perguntas, para responder perguntas, para iniciar uma comunicação. A gente pode ter até crianças que falam muito bem, articulam sons da fala, mas, por exemplo, ficam só repetindo as falas do desenho. Às vezes repete até a entonação da fala. E tem muito mais sobre isso que a gente vai continuar explorando mais para frente. Mas a outra grande área que eu quero que você saiba é ali comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos. Isso pode se manifestar tanto naqueles movimentos corporais que a gente vê, por exemplo, as mãos balançando na frente dos olhos, o balanceio para frente e para trás com o corpo, movimentos que para quem olha de fora parece que são esquisitos, as famosas estereotipias, mas que tem um motivo para acontecer. Mas também pode se manifestar, por exemplo, em uma criança, um adolescente, um adulto que só quer saber de um assunto. Então, por exemplo, você pode ter uma criança que ama dinossauro, sabe tudo que o dinossauro come, onde o dinossauro mora, todos os nomes de cada um deles. Mas, se você pergunta para ela do que ela brincou na escola, ela não consegue te responder.
Isso caracteriza, por exemplo, o interesse restrito ou como a gente também pode chamar hiperfoco. É claro que essas características variam de pessoa para pessoa. Cada pessoa do espectro do autismo tem bastante diferença em relação aos seus comportamentos, então a gente não pode perder jamais de vista essa individualidade de cada ser humano. Mas existem formas objetivas, escalas, instrumentos validados para você avaliar. Alguns dos instrumentos que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia são o MChat e a ATA, Escala de Avaliação de Traços Autísticos. Também tem instrumentos para avaliação de linguagem, de habilidades sociais, de uma série de características da pessoa com autismo. E por que é fundamental fazer uma boa avaliação? Porque só de posse disso, você sabendo em que ponto que aquela criança está, ponto exato, é que você vai poder planejar o que fazer então depois para melhorar a vida dela, seja na escola, nas terapias, em qualquer ambiente. Agora eu quero apresentar para você uma história muito inspiradora de uma das minhas alunas. Meu nome é Helena Medina, eu tenho 42 anos, tenho 3 filhos, tá? 2 estão aqui, que são gêmeos, que são diagnosticados com TEA. E tenho mais uma menina, que é a minha mais velha, que ela está em investigação, a suspeita, isso, a Tabata, suspeita de traços leves. Eu sou professora, eu fiz o curso de magistério para poder atendê-los, não atuo no momento, em função dessa demanda, que é atendê-los. E eu sou filho da minha mãe. Eles frequentam escola regular e lá foi onde as prof foram as primeiras que detectaram que ele tinha algo diferenciado das outras crianças. Só que foi um laudo custoso, foram anos tentando. Sofri, chorei. E tu chorou por quê? Chorei, né, filhote? Então eu comecei terapia com ele desde os 2 anos, quando eu desconfiei, eu já comecei a levar para fono, psicóloga, e não tinha resultado, porque ele não desenvolvia fala e ninguém sabia me dizer o que fazer para isso. O Eduardo passou por 5 neurologistas e os 5 neurologistas negaram que ele fosse autista, porque ele olhava, porque ele falava, enfim. O meu maior medo com relação ao autismo era o Vinícius não falar, porque ele não falava. Ele já estava com 7 anos e eu tive alguns erros no caminho, profissionais não tão especializados, chegaram a me dizer que se ele não falasse até os 7 anos, ele não falaria. Eu fui marcada na rede social, Foi uma semana de saber autismo gratuito, online. E naquela semana que eu participei foi tão esclarecedor, eu senti tanta confiança no que ela me dizia, parecia que ela estava dirigindo diretamente a mim. Logo eu já quis fazer o curso fechado. Antes de eu conhecer o curso de aperfeiçoamento, saber autismo, eu não sabia nada de autismo. Me sentia perdida, frustrada. Eu fazia, mas era como se eu falasse com o Vinícius, que se estimulasse, e é como se ele não entendesse, ele não fizesse parte daquilo. Então, com esse curso de aperfeiçoamento, eu fui entender o que é o autismo, como ele funciona, como a criança pensa. E aí eu descobri que antes da fala existem N habilidades que ele não tinha desenvolvido. E não quer dizer que a criança não aprenda. Mas até eu fazer esse curso eu achava, porque as pessoas me diziam, tem autismo, não vai falar, está com 7 anos, não vai falar. Então, com o curso, caiu por terra essa teoria, esse mito. E foi isso que eu aprendi com o curso. A estratégia de como estimulá-lo, acessar a mente dele para que ele desenvolvesse a habilidade de focar os olhos, de habilidade de parar e te olhar, de te imitar, que ele não sabia. Depois do curso, uma nova Helena. E o mais positivo, mais recente, é o Vinícius, que era autista não verbal. Esse ano ele iniciou sem falar, E agora ele já está falando. Fala com a mamãe. Sapato. Mas ele fala com a intenção de se comunicar, não fica só fazendo ecolalias. Termina. Tirei. Pau no gato. Mas o gato não morreu. É importante que os pais saibam que não adianta ficar esperando que os terapeutas, um dia por semana, resolvam o problema, a demanda do autismo.
Porque, na verdade, isso se dá em conjunto, escola, terapeuta e principalmente a família, porque passa mais tempo. E no próximo vídeo, que vai ser liberado na quarta-feira, dia 20 de julho, eu vou te ensinar um princípio básico para atuar nos transtornos do espectro do autismo e estratégias que funcionam e por que elas funcionam. E o melhor disso é que esse princípio é para ser usado com crianças, adolescentes e adultos. E também com pessoas do espectro do autismo com grau leve, moderado ou severo. Mas antes de você fechar esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, o que você aprendeu, se alguma coisa te surpreendeu, e deixe perguntas se você tiver perguntas, porque eu mesma vou ler e vou gravar um vídeo especialmente para responder as perguntas. A área de comentários é o seu espaço de comunicação. Então é isso aí, deixa o seu comentário. Te vejo então na próxima quarta-feira. Um abraço e até lá!